Louvado, exaltado e engrandecido todo sempre seja o nosso Deus. Não há outro por quem devamos viver a nossa vida com gratidão e louvor. Não há outro a quem devamos declarar o nosso amor e a nossa gratidão, somente ao Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele por meio de qual tudo veio a existir. É por meio dele que eu e você estamos aqui nesta manhã. E é por meio dele, do seu amor incondicional, que de tão intenso nos constrange, que nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a nesta manhã continuar adorando a Ele, continuar rendendo a Ele graça, louvor e gratidão, porque Ele é o único merecedor de tudo. Independente de quais sejam as circunstâncias, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E está no controle de tudo. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aleluia. Abaixa um pouquinho o retorno aqui, Eliana, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Todos encontraram? Leamos a palavra de Deus. Ela diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre os barcos, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós te damos graça e te louvamos, porque é o Senhor que tem o controle de tudo nessa terra. Nós te louvamos porque o Senhor tem controle de tudo que está diante de nós. E por meio da tua palavra nos conduz os caminhos que deseja que traçamos, ó Pai. Ministra e continua falando através do Espírito aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus estava aqui no seu ministério trabalhando com Jesus, e no contexto anterior ele havia passado o dia inteiro ensinando os discípulos, pregando e falando sobre as parábolas. Uma coleção de parábolas ele conta a esses discípulos ao longo daquele dia e apresenta para eles a sua verdade, a sua mensagem de salvação e libertação. No contexto imediato ao que nós lemos, ele fala da parábola do reino, a parábola da mostarda, do grão de mostarda. E ele menciona o reino de Deus, comparando o reino de Deus à semente da mostarda, ao grão de mostarda. Uma semente minúscula, é a menor semente dentre as que são plantadas, mas que se transforma quando cresce na maior de todas as hortaliças, numa árvore que pode chegar a 3 metros de altura, ali na região da onde ele estava falando. Ele estava falando de um contexto que esses discípulos conheciam bem e entendiam bem. Quem teve a oportunidade de conhecer o grão de mostarda sabe que ele é tão pequenininho que na palma da sua mão é capaz dele se perder. Você não consegue vê-lo, de tão pequeno e insignificante que ele parece ser.
mas plantado, regado e trabalhado, quando cresce, se transforma numa árvore frondosa, capaz, como ele próprio relata no texto, fornecer abrigo e sombra e proteção para as aves do céu. Uma árvore grandiosa. E ele trabalha comparando o reino de Deus a essa semente, a esse fruto. Porque, assim como o grão de mostarda, o reino de Deus, ele se manifesta muitas vezes em nosso coração, em nossas vidas, de maneira insignificante. Ele vai começando aos poucos e, ao tempo, ele vai se desenvolvendo, ele vai se ampliando, conforme a nossa intimidade e relacionamento com o Senhor vai se intensificando, conforme o conhecemos e passamos a conhecê-lo melhor, esse governo da parte de Deus sobre as nossas vidas se amplia e a manifestação do seu poder se estende, se expande em nós e através de nós, trazendo proteção, abrigo e solução para as nossas necessidades e para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. O reino de Deus, conforme Jesus apresenta aqui no Evangelho, não é um reino político, um reino militar ou um reino físico. O reino de Deus é o governo dele, é o poder dele governando e conduzindo. É o senhorio dele sobre cada um de nós. Não tem a ver com o governo da igreja, inclusive. Não está fazendo menção à igreja, tratando sobre o crescimento e o poder do crescimento da igreja, mas sim sobre o crescimento do poder do Senhor governando as nossas vidas. Sobre a ampliação da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, ao nos conduzir e ao nos direcionar acerca de tudo que nós vamos fazer da nossa vida. E é nesse contexto que, após esse dia intenso de ensino e de pregação, aqui nós temos um bom número de professores e de palestrantes aqui na igreja, então vocês conhecem e sabem o que é passar o dia inteiro falando e ensinando e chegar ao final do dia completamente extenuado, cansado, afadigado, o corpo exausto e só pensando em descanso. Foi nesse contexto que nós estamos lendo o texto que lemos. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando aquela multidão, ensinando aqueles discípulos. E agora, no anoitecer, no início da noite, ele fala com os discípulos: vamos aqui para o outro lado. Ele está ali na região da Galileia, junto ao mar, ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago com proporções diferenciadas, um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Não é um mar qualquer. É um lago, não é um lago qualquer, mas é um lago bem grande, o maior de toda aquela região, até os dias de hoje, mas um lago de água doce. Um lago que estava entre as colinas. E ele fala com os discípulos e chama eles: olha, vamos passar para o outro lado. Vamos todos nós ali para o outro lado, pega o barco e vamos para o outro lado da margem do rio, do lago. Quando ele entra no barco, cansado, a única coisa que ele quer é descansar. Ele deu a instrução para os discípulos, ele deu a orientação e o direcionamento para os discípulos. Eu quero que vocês nos levem até o outro lado da margem. Façam isso. E foi descansar. Deitou no fundo do barco e dormiu tranquilamente. Enquanto a viagem se dava, o tempo virou. O céu se fechou, os ventos começaram a ampliar a sua força, o mar começou a se agitar, as águas começaram a bater contra o barco, ao ponto das águas começarem a invadir o barco e o barco ameaçar ir a pico, e ameaçar afundar. A situação traz para esses discípulos as emoções, e aflora nesses discípulos emoções muito intensas. E a emoção que domina eles é a do medo. Eles ficam apavorados, porque eles não conseguem controlar o barco diante daquela tempestade. Eles perdem completamente o controle da situação, eles não têm mais o controle do barco e eles ficam apavorados. Apavorados e atônitos, eles recorrem a Jesus e quando o encontram no fundo do barco, lá na popa, lá no fundo do barco, ele encontra Jesus. E Jesus está dormindo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Um paralelo aqui, um adendo aqui, só
a respeito dessa situação? Jesus, ele podia estar dormindo naquela situação porque ele sabia que tudo estava sob controle. Que nada sai do controle dele. E ele estava ali dormindo e os discípulos atônitos que acordam Jesus apavorados e questionam Jesus com um tom de cobrança. Eles o questionam perguntando a ele: não te importas que morramos? Mestre, acorda, mestre. Olha a situação, você não está preocupado com isso não? Não te importa que a gente morra? Nós estamos prontos de morrer. O senhor não se importa com isso? Jesus levanta, direciona sua palavra ao mar e ao vento e ordena-lhes: aquietem-se, acalmem-se. E imediatamente se faz completa bonança. E aquele cenário de desespero, aquele cenário de tempestade, dissipa-se completamente. E uma bonança completa se esvai, se apresenta diante deles. Calmaria total. Jesus volta aos discípulos e o questionam: por que estão com medo? Da onde vem esse medo aí de vocês? Que história é essa? Por que vocês estão com tanto medo e por que esse medo os domina? Vocês ainda não têm fé, não é? Onde está a fé de vocês? Na sequência, Jesus, como nós lemos, apresenta para eles este questionamento que faz com que esses discípulos fiquem atônitos. Quem é este que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Quem é este? Essas três perguntas, elas norteiam esse trecho do texto que nós lemos. Três perguntas são a base central desse texto. E essas três perguntas são as que nós vamos nos ater. A primeira pergunta é a dos discípulos para Jesus. E, atônitos e apavorados, questionam a ele no versículo 38, Mestre, não te importas que morramos? E a segunda pergunta é a de Jesus para eles no verso 40, quando Jesus questiona: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta no verso 41, quando eles, atônitos, questionam a si mesmos, uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Diante do cenário que nós estamos vivendo, diante do cenário em que a gente vive hoje, traz acalento ao meu coração nessa manhã, ver direção de Deus para ministrar e ser ministrado por uma palavra que nos mostra e nos revela que Deus está no controle de tudo. Independente de qual seja a circunstância, Deus está no controle de tudo e é sobre isso que nós precisamos nos agarrar. E é nessa verdade que nós precisamos nos ater, porque ao fazer isso nós vamos conseguir caminhar, avançando para o cumprimento da sua vontade, do seu propósito. Como disse, no contexto imediato ao texto que nós lemos, Jesus apresenta o reino de Deus. E ele apresenta o reino de Deus, enfatizando a esses discípulos que o governo de Deus, o reino de Deus, não é físico, não é político, não é ministerial. O governo e o reino de Deus, ele é espiritual e ele se dá por meio da autoridade estabelecida de Jesus e do reconhecimento dessa autoridade de Jesus para com o seu povo, para com aqueles que creem, para com aqueles que o seguem. E é sobre essa autoridade que esses discípulos encontrariam fé, salvação e esperança. Sobre essa autoridade eles conseguiriam avançar e transcender qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer problema que eles pudessem enfrentar, qualquer que fosse a tempestade. Ele questiona ainda, e nesse trecho ainda com caráter de introdução, na parte que ele fala sobre o governo e o reino de Deus, ele apresenta a mostarda como comparação ao reino de Deus para enfatizar que nós não devemos estar apegados às aparências. Porque as aparências podem nos enganar e levar a entender coisas diferentes daquelas realmente são. E ele mostra e compara o reino de Deus a um grão de mostarda que aparentemente é insignificante, minúsculo e expressa fraqueza.
mas que quando cresce, se desenvolve e se torna uma árvore frondosa, a maior de todas as hortaliças conhecida, forte, frondosa, para enfatizar que o governo de Deus, que o poder e a autoridade de Deus, ainda que aparentemente insignificante aos olhos humanos, tem poder e age poderosamente para com aqueles que o temem. Como a palavra de Deus nos diz, o Senhor guarda e protege a cada um de nós. Não devemos nos esquecer disso. E é sobre esse contexto e essa verdade é que nós vamos entender a ideia de autoridade, a ideia de poder e a ideia de ação de Jesus. Porque aquilo que Jesus mais questiona nesses discípulos, o único questionamento direcionado de Jesus para com esses discípulos é em relação à fé deles. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso para que a gente possa avançar. Os discípulos, eles passaram por este teste duro e difícil dado por Jesus durante esta viagem, que muitas vezes nos faz também olhar para nossas situações, experiências e vivências e questionar a Deus, assim como eles questionaram. Senhor, será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não está presente e não se importa? Acho que a grande dificuldade quando passamos por tempestades, e tempestades na vida são certezas. Se há uma certeza que nós temos é que vamos passar por tempestades, e as tempestades da vida são uma realidade que todos nós precisamos enfrentar, vamos enfrentar inevitavelmente. Independente de qual seja o momento, as tempestades virão, e nós precisamos estar diante delas, preparados para passar por elas. Mas talvez a maior dificuldade quando se encontra diante de uma situação de tempestade, de dificuldade, de agonia e de desespero, é que a gente acaba direcionando a nossa busca e orando e pedindo a Deus, e muitas vezes a única coisa que a gente ouve é o eco da nossa voz, clamando e pedindo por socorro. E muitas vezes nós esperamos e esperamos e esperamos e nada acontece. Respostas nenhuma vêm. E o nosso desespero se amplia porque a gente está esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito, da forma como nós queremos que aconteça. E aí passa a acontecer o fato de que a nossa luta e a nossa dificuldade se torna mais intensa com o fato de não ouvirmos a resposta de Deus da forma como queríamos, no tempo que queríamos, do que propriamente pela tempestade e pela dificuldade que estamos enfrentando. E nesse contexto de dificuldade, nós precisamos entender, e a palavra nos convida nessa manhã, a entender que o Senhor é a autoridade suprema que está no controle de toda a situação. Tendo isso em mente, nós conseguiremos lidar com as emoções provocadas pelas tempestades da vida. E entendendo isso, nós vamos olhar cada uma dessas questões colocadas pelo texto, por Marcos, para entender que Jesus está no controle de tudo. Esse texto, como eu disse, apresentam 3 perguntas como cerne, como coluna central. A primeira pergunta dos discípulos para Jesus: Mestre, o Senhor não te importa que morramos? E a ação de Jesus. O fato de Jesus estar ali, olhando para eles, ouvindo este questionamento e essa indagação, já mostra a intenção e o desejo dele se importando de fato com aqueles discípulos. Ele se importa. Ele se importa. E ele já demonstrou isso de outras maneiras, ele se importa. E ele tem demonstrado isso todo o tempo, ele se importa. E um outro momento em que esses discípulos passaram com Jesus, quando ele mostra quanto ele se importa com aqueles a quem ele tem diante de si, é o texto de João capítulo 11, no contexto em que Lázaro, amigo de Jesus, morre. Lázaro adoece e as irmãs de Lázaro enviam o servo até Jesus para que anunciasse e chamasse Jesus para voltar até eles. E quando Jesus recebe a notícia, ele avisa e fala: avise Marta e Maria que essa doença não é para a morte,
mas para a glória de Deus. Esse homem viajou cerca de 3 quilômetros, viagem de um dia a pé. Quando ele volta e chega, Lázaro já havia morrido, já havia sido sepultado. E ele traz a mensagem, ele chega falando para Marta e Maria: olha, Jesus falou que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Imagine a confusão na mente dessas mulheres que acabaram de ter enterrado e sepultar o irmão. E Jesus não aparece. 2 dias depois de receber a notícia, é que Jesus chama os discípulos e fala: olha, bora voltar para Jerusalém. E aí os discípulos começam a interrogá-lo: mas Senhor, você acabou de sair de lá, fugido porque estavam querendo te apedrejar, o Senhor quer voltar para lá agora? Para continuarem te perseguindo? E aí Jesus fala para ele: olha, Lázaro adormeceu, vamos até lá para acordá-lo. Lázaro morreu, vamos voltar até lá. E Jesus volta. Viagem de mais um dia. Quando Jesus chega em Jerusalém, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Jesus chega e vai ao encontro de Marta e Maria, suas amigas, irmãs de Lázaro. E quando Marta sabe e fica recebendo a notícia que Jesus havia chegado, ela vai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela faz quando encontra Jesus não é fazer a saudação comum, corriqueira e natural que era daquele tempo esperada, paz ou shalom. Ela não sauda Jesus. A primeira coisa que ela faz é indagar Jesus: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não veio? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela, entendendo completamente diferente o que Jesus estava querendo, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, eu sei que ele vai. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, eu não fui e eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra de Jesus a Marta naquela hora. Ele diz: olha, Marta, olha para mim aqui, entenda uma coisa de uma vez por todas. Eu não fui e eu não serei. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E quem crer em mim terá vida, viverá. E ele questiona ela: você crê nisso? Você tem fé, Marta, de que isso é verdade? Ela: eu creio. Depois de algum momento eles foram até o sepulcro, todo mundo, aquela multidão atrás, e Jesus chama Lázaro de dentro do túmulo, e Lázaro sai de lá de dentro, ressurreto, vivo, ressuscitado por Jesus, e passa a viver com as irmãs novamente. Jesus opera este milagre na frente de todos, no 4º dia, para eliminar qualquer crença e qualquer possibilidade pagã que existia na época, porque eles acreditavam, e muitos ali acreditavam, que até o 3º dia o espírito ficava junto do corpo, acreditando que até o 3º dia alguém poderia voltar à vida. Mas Jesus já faz isso exatamente para combater isso. Volta no 4º dia, quando não havia mais nenhuma chance, nenhuma possibilidade humana, na mente humana, de que alguém pudesse voltar à vida. Jesus vai e faz com que eles volte à vida, ressuscita Lázaro, para intensificar na mente e no coração daquelas pessoas que estavam ali, que Ele é o Senhor e tem controle sobre tudo. De que Ele é Senhor e Rei, e de que Ele domina tudo. Ele é o autor da vida, Ele é o detentor de toda a autoridade sobre vivos e sobre mortos. Ele possui a autoridade suprema. E esses discípulos viram isso, presenciaram isso. E Jesus fala: eu me importo sim. A segunda questão central desse texto que nós lemos mostra quando Jesus, diante da perplexidade, do pânico que eles estavam ali, diante da tempestade, diante da circunstância, ele vira para eles e fala: por que tanto medo dominando vocês? Vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Por que esse medo domina a sua mente? Aonde está a fé de vocês? 2 coisas como paralelo eu quero destacar aqui nessa questão de Jesus.
Primeiro, não é possível haver domínio de medo, haver pânico, sentimento que nos domina e que nos limita, quando temos fé. A fé elimina o medo. A fé elimina o terror. Quem tem fé não é paralisado pelo medo diante de qualquer circunstância que seja. Segundo, Deus deseja que a gente creia para que as circunstâncias não nos domine e impeça de fazer o que Ele quer que seja feito. Por isso, dentro desse ponto, nessa questão, existem aqui 4 razões pelas quais os discípulos deveriam ter fé e não medo. 4 razões pelas quais os discípulos não deveriam ter medo, mas ter fé de que tudo estava sob controle, mesmo que aparentemente eles estavam diante de um caos total. Mas 4 razões pelas quais eles deveriam crer e não ter medo. A primeira delas era a promessa de Jesus. Jesus havia feito a promessa, e Jesus, quando promete, Ele cumpre. Ele cumpre as suas promessas. A palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que não mente, que Ele é a autoridade suprema que cumpre suas palavras. Ele é o Senhor. E Ele fez uma promessa aos discípulos. No verso 35 que nós lemos, nós vemos Jesus fazendo uma promessa para eles. Olha, no momento em que Ele dá a direção e a orientação para eles, Ele faz uma promessa: vamos ao outro lado. Ele promete a eles que todos ali chegarão ao outro lado. Nós vamos ao outro lado, passemos todos aqui para a outra margem. Ele está fazendo uma promessa: nós todos chegaremos à outra margem. Vamos ao outro lado. E esses discípulos precisavam crer na promessa de que Deus e Jesus, nosso Senhor, Ele cumpriria a promessa de que todos eles chegariam ao outro lado. Eles estavam indo a caminho da outra margem, mas diante da tempestade começaram a duvidar de que poderiam chegar lá do outro lado. E Jesus chama a atenção deles para que eles olhem para a verdade de que a promessa de Deus vai se cumprir. A segunda razão pela qual eles deveriam ter fé e não medo é a presença de Jesus. Jesus estava no barco. O Messias estava no barco. Deus estava ali personificado em Jesus, na presença deles, junto com eles. E Ele não poderia morrer ali naquela circunstância. Ele é o Cristo aguardado, Ele nunca iria morrer ali naquela circunstância. A presença de Jesus configura proteção e segurança para eles. Eles deveriam ter nisso como base para crer e não ter medo, entendendo que Jesus é o Senhor. A terceira razão pela qual eles não deveriam ter medo, mas ter fé, era a paz de Jesus. No versículo de número 38 que nós lemos, nós encontramos Jesus em que condição, em que estado? Como é que Jesus estava? Jesus estava dormindo, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Jesus no fundo do barco, e o barco agitado para um lado e para o outro, balançando para lá, balançando para cá, sendo levado pelo vento e pelas ondas que batiam sobre ele. Jesus estava dormindo, tranquilamente. Jesus estava em paz. Diante de tanto caos ao seu redor, Jesus estava em paz. Esse é o motivo principal pelos quais os discípulos não precisavam ter medo e ser dominados pelo medo, porque a paz de Jesus configura proteção e segurança. Jesus estava em paz e podia ter paz porque Ele sabia que tudo estava sob controle. E uma coisa que eu quero destacar aqui em relação a essa questão da paz, é uma questão que para muitos de nós, na sociedade atual, é difícil de compreender, é difícil de entender. Mas é aquilo que o próprio João destaca, o próprio Jesus falando, e João destaca no seu evangelho, quando Jesus fala para eles: olha, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque na mente da sociedade, na mente das pessoas que não me conhecem, que não me entendem, que não estão comigo, eles não são capazes de entender o que é paz de verdade. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Porque a paz
ela não é ausência de problema e dificuldade. A paz que Jesus apresenta, ela não é ausência de perigo. Ela não significa ausência de tempestade, de problema. A paz de Jesus é a segurança de que Deus está no controle de tudo e de que Ele vai conduzir conforme o plano dEle para que tudo aconteça segundo a sua vontade. E a quarta razão pela qual eles deveriam crer e ter fé e não medo é o poder de Jesus. Marcos ele faz questão de apresentar Jesus como aquele que tem poder e autoridade. No capítulo 5, logo na sequência, ele vai ali, quando chega do outro lado, ele vai encontrar o relato, nós vamos ver o relato aqui de Marcos, apresentando a experiência de quando Jesus se encontra com aquele endemoniado de Gadara. Um homem que estava vivendo entre os sepulcros do cemitério, totalmente endemoniado. Quando ele vai e vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, e quando Jesus se direciona a ele e pergunta: quem é você? Ele responde: Legião. Aquele homem estava endemoniado, completamente tomado por demônios. E quando Jesus se pergunta, ele se apresenta como legião. E o que é uma legião? Legião é um destacamento romano que, para o contexto da época, era formada por 6.000 soldados. Aquele homem estava tomado, possesso, por 6.000 demônios. E Jesus se encontra com aquele homem e o liberta, e o transforma. Expulsa esses demônios que são lançados na manada de porcos que estava ali próximo, que se lançam precipício abaixo. Mas uma coisa eu quero destacar aqui, que é interessante a gente notar, que nesse registro, nesse relato, Marcos faz questão de enfatizar que esses demônios que estavam falando pela boca deste homem, eles fizeram 3 pedidos para Jesus. Eles não oram, mas eles fizeram pedidos a Jesus. Eles fizeram 3 pedidos. O primeiro pedido é que ele não os atormentasse. No versículo 7 do capítulo 5, gritaram em alta voz, o homem gritou, endemoniado, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. São os demônios falando pela boca do rapaz endemoniado. Rogo-te, que não me atormentes. No verso 10, eles questionam ainda. Então eles imploravam a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região, daquela cidade. E ainda, no verso 12, nós vemos eles falando com Jesus ainda. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 3 ocasiões em que os demônios, falando pela boca daquele homem, fazem e direcionam a Jesus alguma petição, um pedido. E o detalhe que chama a atenção é que Jesus atendeu aos 3 pedidos deles. Jesus não os atormentou, permitiu que eles permanecessem naquela região e permitiu que entrasse na manada de porcos, mas não permitiu que ele continuasse naquele homem. Ordenou que abandonasse e que libertasse aquele homem, saísse daquele corpo. Mas depois de toda aquela circunstância, depois daquela situação, o homem liberto, depois de controlada os efeitos que foram gerados naquela situação, porque os donos dos porcos ficaram furiosos, as pessoas da cidade queriam cobrar isso de Jesus. Esse homem já liberto, já transformado, completamente são, vem a Jesus e pede a ele, faz um pedido a Jesus. Faz um pedido só a Jesus. Jesus, me permita que eu siga com o Senhor, que eu vá contigo. E Jesus não atende o pedido dele. Jesus atendeu 3 pedidos dos demônios que estavam sobre ele, mas não atendeu ao único pedido que ele fez. O pedido dele foi recusado. Jesus não atendeu.
Jesus falou, não, você vai ficar junto dos seus. Nós precisamos entender o que eu quero destacar que eu quero chamar a atenção com esse destaque que Marcos faz aqui. Muitas vezes a gente quer coisas que não estão de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, tudo está sob o controle dele, nada foge daquilo que está sob o governo das suas ações. Nada está sob o governo, nada tira Deus do propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. E para o propósito de Deus, ao libertar aquele homem, para o propósito de Deus e Jesus, para com o povo daquela cidade, era fundamental que aquele homem liberto, transformado, são, ele permanecesse junto daquele povo. Para que fosse para aquelas pessoas referência do poder e da autoridade de Jesus, que tem poder e autoridade não somente sobre a natureza e sobre as coisas dessa terra, mas também sobre as questões espirituais, sobre as hostes malignas. A referência de autoridade e poder de Jesus estava ali. E ele seria para aquelas pessoas uma carta aberta do amor de Deus para com eles, do poder de Deus para libertá-los, do poder de Deus para salvá-los. Mas também seria uma referência para entendermos que o propósito de Deus vai além das nossas vontades. Vai além das nossas vontades. Ainda no capítulo 18, no capítulo 5, no verso 18 e 19, nós vemos Jesus recusando o pedido deste homem, como nós falamos. Ok? Bom, Jesus é questionado pelos discípulos. Não te importa que morramos? Ele prova que ele se importa. Jesus questiona aos discípulos: onde está a fé de vocês? E a terceira pergunta que presenciamos nesse texto está no verso 41, que nós lemos, quando os discípulos, atônitos diante de todos aqueles acontecimentos, viram-se uns para os outros, uns para si, entre si questionam-se: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Senhor. Ele é o Eu Sou, aquele que lá no deserto chamou Moisés para libertar o povo do Egito e se apresentou com ele: o Eu Sou te enviou, Moisés, vai e liberta esse povo. Esse mesmo Eu Sou, o próprio Jesus se apresenta, nós vemos isso no Evangelho de João, o próprio Jesus se apresenta como sendo o Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a água da vida. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que detém toda a autoridade. Ele próprio disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o Senhor. E nesta manhã eu quero convidar você a entender e a aceitar o fato de que Jesus tem controle de tudo nas mãos. De que Jesus é poder e autoridade sobre tudo que há e de tudo que nós vivemos. E diante desse cenário, a gente olha para dentro do nosso coração nesta manhã e encontre ali os motivos pelos quais nós estamos deixando o medo, a preocupação, a angústia, a desesperança, qualquer que seja outra emoção, nos impedir de avançar em fé, para a glória de Deus, no cumprimento da sua vontade, no cumprimento da sua ordem, no cumprimento da sua missão. Porque esses discípulos ali receberam uma instrução clara de Deus, receberam uma instrução clara de Jesus: passemos para outra margem. A missão deles era essa naquele momento: pegue esse barco, conduza-o até o outro lado da margem do rio. E as tempestades que vieram, a tempestade que se abateu, fez com que eles recuassem. E tomados de pânico, tomados pelo medo, eles
não soubessem mais como fazer isso. Perderam totalmente o controle. Perderam totalmente o domínio sobre a circunstância e o controle do barco. Jesus estava ali para mostrar a eles que ele continuava tendo o controle de toda a circunstância, de que ele continuava tendo o controle de toda a situação e de que o propósito dele de chegar à outra margem cumpriria-se, não seria afetado, mas que eles precisariam se ajustar, eles precisariam se endireitar, eles precisariam se livrar de todo o medo e crer para que eles pudessem de fato cumprir a missão que lhe fora dada. Da mesma forma, nós hoje somos lembrados pelo Senhor de que temos uma missão. Enquanto cristãos, enquanto salvos e libertos pelo Cristo ressurreto, temos uma missão. Enquanto igreja na terra, temos uma missão. E não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a tempestade que enfrentemos, temos que manter o foco no cumprimento dessa missão, com as condições que nos forem concedidas, com os meios que nos forem dados, temos que manter o foco em cumprir esta missão, crendo, porque a fé e a convicção absoluta de que o Senhor está no controle, conduzindo este barco rumo ao cumprimento dessa missão, Ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco, como Ele mesmo prometeu em Mateus 28. E eu estarei com vocês até o fim dos dias. E eu estarei com vocês. A presença dEle nos garante. A presença dEle nos assegura que cumpriremos a missão, se tivermos fé. Ainda aqui em Marcos, logo lá na frente, no capítulo 16, nós vamos ver Jesus falando isso quando Ele comunica a eles a missão que nos é confiada depois que Jesus é ressurreto, sobe aos céus. E Marcos faz questão de registrar que Jesus apresenta para eles a missão, dizendo, olha, agora vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura. E aí ele fala para ele, destaca para ele, e esses sinais aqui o acompanharão, vão seguir aqueles que crerem. Aqueles que pela fé e obediência à palavra caminharem de acordo com essa mensagem do Evangelho, que aqueles que receberem o Evangelho, que receberem a palavra, que pela fé a aceitarem, serão seguidos por esses sinais. Vocês imporão as mãos sobre os doentes e esses doentes serão curados. Vocês expulsarão demônios e eles se sujeitarão a vocês. Se beberem algum veneno mortal, não fará mal nenhum a vocês. Esses milagres eles acompanharão e seguirão aqueles que crerem e que pela fé e obediência obedecerem, seguindo, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Jesus, Ele nos convida hoje, nesta manhã, a olharmos para Ele como a autoridade suprema, como aquele que tem de fato o governo sobre as nossas vidas, aquele que estabeleceu o reino dele sobre cada um de nós e nos conduz de vitória em vitória para a glória do nome dele. Porque tudo é para Ele, tudo vem dele e tudo é para a glória dele. Até as tempestades da vida que enfrentamos, é para a glória dele. É para nos edificar, é para nos fortalecer e é para nos animar. Por isso, nesta manhã, creia que o Senhor está no controle. Creia, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há pandemia, não há circunstância, não há dificuldade, não há tempestade, de que ordem for, que nos afaste do amor de Deus, como bem frisou Walker pela manhã logo cedo. Deus está no controle de tudo. Fique de pé, por favor. Não tenha medo. Não se desespere. Creia. Você que está em casa, acompanhando pela internet ou na rádio, não tenha medo. Não se desespere, creia. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está no controle. A presença de Jesus nos basta. A presença de Jesus é o que precisamos. Jesus está no controle.
Jesus está no controle. A presença de Jesus nos basta. Sejamos gratos a Ele, porque Ele se faz presente, mesmo nós muitas vezes nos fazendo ausente, mesmo nós o rejeitando, mesmo nós negligenciando a sua ordem. Jesus se faz presente. Por isso, antes de nós encerrarmos, eu quero ainda convidar você a refletir sobre uma situação, antes de a gente orar sobre isso. Muitas vozes estão a se apresentar a cada um de nós hoje como autoridade sobre a nossa vida. Muitas vozes estão se apresentando como autoridade, ditando para a gente o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Mas apenas uma tem de fato autoridade para nos conduzir, e é a voz de Jesus. Por isso, ouça Jesus. E se Ele é a autoridade de fato sobre a tua vida, se você de fato crê nele, em obediência, siga em frente. Não desanime. Não tenha medo. Tenha fé. Amém? Pai eterno, nós te somos gratos nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque é o Senhor quem tem controle de tudo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque diante de tantas circunstâncias adversas, diante de tantas tempestades que estamos enfrentados, ó Pai, o Senhor nessa manhã nos lembra que o Senhor está no barco conosco, que o Senhor está no barco conduzindo-nos, ó Pai. E mesmo quando perdemos o controle e as rédeas da situação, o Senhor continua no controle de tudo, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor, o autor da vida, aquele que é e que sempre será o autor da vida, é quem está no controle de tudo que passamos, de tudo que vivemos, de tudo que fazemos nessa terra, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo sendo nós quem somos, o Senhor nos ama incondicionalmente e nos convida a estarmos aqui diante de Ti, Senhor. Nos convida ainda, Pai amado, a mais, a representá-lo aqui nessa terra, cumprindo uma missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, para que pela fé em Ti possamos cumprir a missão que nos foi confiada e como igreja avançar, ó Deus amado, confiantes, triunfantes para a glória do Teu nome, ó Pai amado, ensinando e anunciando o Teu reino e o Teu governo sobre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos. Por isso, ó Pai, Te louvamos nessa manhã, gratos porque o Senhor é o único Senhor. O Senhor é o grande Deus, o grande Senhor, que governa céu, terra, mar e tudo o que há. Por isso a Ti, e somente a Ti, tributamos glória, honra e louvor a Deus. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.